o vaso de barro que estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite. A vida que levamos é uma vida dinâmica. E muitas vezes nós não temos controle daquilo que se passa em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente. Nós não temos controle daquilo que nos permeia no nosso cotidiano, na nossa semana. E é por isso que neste momento nós queremos colocar o nosso coração ao Senhor. Complicado, Deus, seria estar num lugar onde a Tua palavra ela é pregada e ela é rema, ela é viva, ela gera vida, transformação. O Senhor é a luz, Cristo é a nossa luz. Estamos com o coração endurecidos e não receber a boa semente plantada. Pai, nós clamamos ao Senhor. Faça com os nossos corações uma boa terra, uma terra fértil, para ouvir esta palavra. E que ela seja como ela é, como a espada, que penetra e vai de encontro aonde o Senhor quer falar conosco. Fazendo divisão daquilo que é nosso com aquilo que é do Senhor. Fazendo divisão daquilo que é a minha voz falando ao meu coração, daquilo que é a voz do Espírito falando ao meu coração. Fazendo divisão, Senhor, daquilo que sou eu e daquilo que é o Senhor. Que nesta noite o Senhor vai de encontro a esta necessidade. E que todo o intento do inimigo seja retirado nesta hora. Que saiamos daqui em conformidade com a Tua palavra, com uma identidade renovada e com a fé renovada, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. A gente vê como que é interessante quando Jesus quer falar. Eu busco alguns lugares quando eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu não sei se você é assim. Lá em casa eu não tenho peru, mas na mesa da sala é o meu lugar. A cadeira é sempre a mesa. Sempre a mesa. Todo domingo eu estou lá e muitas das manhãs eu também estou lá, sentado com a Bíblia aberta e ouvindo Deus falar comigo. Muitos de nós agimos assim também. O que nós estamos fazendo hoje? Estamos indo a um lugar que Deus fala, amém? E é comum, e fala mesmo, todo lugar onde se abre a Bíblia, estuda a Bíblia, estuda a palavra de Deus, é Deus falando conosco alguma coisa. E não está errado, mas só que quando Deus fala com Jeremias, ele diz: levante-se e vá para o vale, levante-se e vá para a olaria. Eu quero falar algo com o Senhor, eu quero falar algo com você. O palco que Deus usaria para poder falar, que Deus usou para falar com Jeremias, não era um lugar limpo como esse, não era uma igreja, não era um lugar de culto, e sim uma olaria, um lugar sujo, um lugar empoeirado, cheio de barro, cheio de vasos quebrados. E Deus fala com Jeremias: desce e vá para a olaria. Quando o Senhor mostra para Jeremias os vasos quebrados, Ele está apontando para Jerusalém, um povo quebrado, para Israel, um povo que decidiu não servir ao Senhor. Isso aconteceu durante toda a história da humanidade. A gente vê ali quando é estabelecido rei sobre Israel. Saul reinou, Davi reinou, Salomão reinou, e depois os filhos de Salomão arrumaram uma bagunça tão grande que se dividiu aquele povo em dois reinos distintos. E o Senhor, quando Ele chama Jeremias, Ele chama aquele profeta que seria alguém para servir de inspiração num povo caído. Era a palavra de Deus, era um profeta de um povo destruído. Quando o reino se dividiu, quando o povo se corrompeu, eles foram levados cativos, e a primeira leva de homens cativos que foram alguns que nós conhecemos: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses foram aqueles que foram levados cativos.
Mas Jeremias ficou com o restante do povo que não servia para o trabalho, que não era inteligente o suficiente para servir o rei com sua boa cabeça, com sua cabeça criativa, com sua mente criativa. Jeremias fica num lugar destruído, muros destruídos, templo destruído, para profetizar sobre aquela cidade. E Deus fala com ele: Jeremias, desce à casa do oleiro, ao lugar comum, porque eu preciso falar contigo. Sabe o que eu vejo quando eu estou lendo esta passagem? Quando Jeremias entra ali na olaria e vê o oleiro trabalhando, uma pessoa simples, com hábitos simples, em lugar comum, com uma mensagem extraordinária, sem dizer uma única palavra. A Bíblia não relata aqui uma conversa entre Davi e o oleiro. A Bíblia diz que ele estava trabalhando, entre Jeremias e o oleiro. A Bíblia diz que ele estava trabalhando quando Jeremias chegou e ele continuou trabalhando. Eles não conversaram. Uma pergunta que eu gostaria que permeasse o seu coração nessa noite é: será que o meu serviço tem servido de voz de Deus sobre a vida das pessoas que estão ao meu redor? Será que enquanto eu faço a minha faxina, será que enquanto eu termino um projeto, será que enquanto eu cuido de uma criança, será que enquanto eu termino de fazer uma obra, ou inicio uma obra, as pessoas podem me olhar trabalhando e ver Deus falando comigo? Se a gente entra numa igreja e vê alguém engravatado, todo alinhado, a gente logo imagina: esse cara é o cara que pode falar comigo. Se a gente conhece alguém que conhece um pouco mais do que a gente já coloca na cabeça que essa pessoa é a pessoa que pode ser uma pessoa de Deus, para falar de Deus sobre o meu coração. Mas não foi ali que Deus mandou Jeremias ir. Deus não mandou ele ir ao templo porque estava destruído. Deus não mandou ele ir numa igreja pomposa, porque não tinha igreja pomposa. A cidade estava destruída. O povo era o povo que os babilônicos não quiseram. Eles rejeitaram aquele povo que ficou na primeira leva. E Jeremias vai para um lugar simples, encontrar uma pessoa simples, para ouvir uma palavra extraordinária. E eu arrisco a dizer que aqui nós encontramos a graça de Deus de uma maneira tão especial a favor daquele povo, contrariando talvez a expectativa até do próprio Jeremias, que era o profeta do caos. Ele vivia no caos enquanto Davi e seus colegas e os seus amigos foram trabalhar no reinado que estava comandando tudo naquela época. Foram trabalhar na Babilônia, onde o rei comandava tudo. Ele ficou nos destroços, profetizando para aqueles que não conseguiam se manter de pé. A verdade simples, mas muito poderosa, no ensino da palavra do Senhor. Eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite 4 verdades que nós podemos aprender com a experiência de Jeremias. A primeira é a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele age do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Não é da forma que ele age ou da forma que eu imagino. Deus trabalha do jeito que ele quer trabalhar. A gente vê um povo promíscuo, um povo rebelde, um povo de dura serviço, e Deus escolheu falar com Jeremias. Foi Deus que buscou Jeremias e disse: olha aqui, levanta-te e desce a olaria. Ele escolheu falar, e não foi a primeira vez que ele escolheu falar. Você vê quando Adão resolve desobedecer, parece que os nossos filhos também vêm com o kit de Adão, né? O kit da desobediência. Você ensinou seu filho a desobedecer, Thaís? Ele desobedece? Com quem que ele aprendeu? Deve ter sido com o pai, porque a mãe me ensinou, está aqui. Eu me recordo que uma vez a Duda, foi a única vez que ela fez pirraça. Você faz as coisas certas, mas não dá ibope. O que é certo não dá ibope. Entende? Então tem que falar os erros.
Tinha uns 2 aninhos, 2,5, 3. A mãe estava na Migrô. E não sei que cargas d'água que aconteceu lá. Sentou pro chão e fez maior pirraça. Queria um brinquedo. Mas a pirraça foi daquele naipão que você conhece. Sabe aquela pirraça que o menino faz, que dá até vergonha alheia? Quando não é o seu, né? Quando é o seu, dá vontade de encher de beijo. Daí a mãe, é assim? Vem cá, vamos dar uma voltinha em casa. Deixou o carrinho. Naquela época era bom. Nós enchíamos o carrinho da Migrô, não dava 70 francos, tá? E diz que a inflação aqui é baixa. Se você encher agora, dá 500 reais, 500 francos. Pegou a Duda, foi para casa, conversou com ela amigavelmente. Coisa de mãe. Voltou de novo para Amigos. Comprou tudo que devia, que precisava, e pergunta se teve birra. Não teve mais não, acabou, foi a única. O que não aconteceu com o Daniel, tá? Você sabe por quê? A Duda protegia o Daniel. As birras do Daniel era coitada por ela. Ele fazia birra com ela e ela resolvia. Com 4 aninhos, 5 aninhos, já protegendo o irmão mais novo. O que eu queria que você entendesse, Deus, Ele tem nos buscado. Foi Ele que foi encontrar com Moisés quando ele estava pastoreando as ovelhas lá no monte. Foi Ele que foi encontrar com Pedro. Foi Deus, foi Jesus que foi encontrar com Pedro quando ele resolveu pescar. Abandonar Jesus e pescar. Foi o próprio Senhor que foi se encontrar com Paulo, enquanto Paulo queria matar aqueles que eram do caminho. Foi o próprio Deus que se encontrou com Elias, quando ele ficou amedrontado, se escondeu numa fenda de rocha, e ele disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Engraçado nessa fala, porque a ideia que nós temos de Deus é que Ele está num trono, muito longe, muito distante, e quando Ele vai falar conosco, Ele diz: Gustavo, o que você está fazendo aí? Mas não foi isso que Ele falou com Elias. Ele estava lá com Elias e perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui, Renan? Deus estava com ele, Deus buscou ele na caverna. A gente vê no Evangelho do Senhor que é sempre Deus dando o primeiro passo. É Deus que deu o primeiro passo na sua direção. Antes de você querer estar na igreja, antes de você se entregar para Jesus, Jesus já tinha se entregado por nós. E o que tem nos faltado, na maioria das vezes, é também ouvir a voz do Senhor. Tem um lado, ouvir a voz de Deus. Tem o outro lado, obedecer a voz de Deus. E nós estamos com um problema. Essa nossa geração, ela tem um problema. E o problema dessa geração é não escutar a voz de Deus. Por que isso, pastor? O que eu consigo enxergar é que temos sido uma geração fraca, uma geração que ora pouco, uma geração que tem pouca intimidade, uma geração que rola a tela durante 4, 5 horas, mas não gasta 5 minutos para meditar na palavra do Senhor. Uma geração que acha que pode ganhar o mundo com o seu trabalho, juntar, guardar, fazer, construir, para quando a gente passar isso tudo ficar aí. Mas uma geração que não enxerga o futuro eterno, que para alguns de nós já é presente. Porque eu costumo dizer que eu não vou viver o céu quando eu morrer, eu já vivo o céu enquanto eu viver. A minha eternidade já começou quando eu disse sim para Jesus, há sei lá quantos anos atrás. Ali eu já comecei a viver a minha eternidade. Mas você vai morrer, mas há uma continuidade. Há uma pausa, é só uma pausa, é uma pausa no eterno. Então você precisa viver já a eternidade em Cristo, já desde hoje, como você já é filho de Deus e vai morar com Ele nas mansões celestiais. Deus dá uma ordem, e a ordem é a seguinte: levanta-se e desce. Ficar de pé a gente quer, mas descer de jeito maneiro. A gente gosta de subir.
A gente gosta de voar, fazendo propaganda para o Eagles. Vocês nem sabem o que é isso, né? A gente gosta de ir para cima, para descer a gente não gosta. A gente gosta de avançar, a gente gosta de conquistar. E não está errado não, mas o Senhor queria mostrar algo para Jeremias naquele dia, quando ele descesse em direção ao vale. Ele podia ter falado com Jeremias: sobe ao monte que eu vou falar com você ali. Mas enquanto Jeremias descia, ele conseguiu ver o quão aquele povo tinha se entregado às coisas daquele mundo. Deus espalhado por Israel, um povo idólatra, servindo a outros deuses. Quando ele chega na olaria para se encontrar e aprender com aquele oleiro, muitas vezes a gente perde a fala de Deus no contexto da nossa vida e costumamos dizer: Deus não está falando, eu não estou escutando, eu não estou ouvindo. Mas se você já teve uma direção de Deus e Deus parou de falar, é porque a direção ainda é a última. Quem usa o GPS aqui? Amém. Vamos falar o seguinte: você está indo lá para o sul da França, aí tem 200 km de estrada, na mesma BR daqui para lá. Ele vai te ensinar a entrar na BR, e ele vai ficar 2 horas sem dar coordenada nenhuma. Por quê? Porque você está no caminho certo. Qual que é o caminho? É aquele que ele ensinou no passado. Se você aprendeu a ouvir a voz do Senhor e Ele não está falando, é porque você está no caminho certo. Mas o grande problema é que a maioria de nós nunca ouviu a voz do Senhor. E alguns de nós, mesmo tendo ouvido, não se levantou como fez Jeremias e desceu. Não levantou e obedeceu a voz do Senhor. Ao descer, ele viu a miséria de Israel. Imagino eu que, como ele é o profeta do caos, só profetizava coisa ruim, ainda mais, e ele reclama ainda, tá? Dizendo: olha, sou vexame desse povo, toda vez que eu abro a boca, o povo quer me pegar. E foi assim que aconteceu. No capítulo 18, 19, 20, quando ele profetizou, o povo pegou ele de novo. Imagino eu que ele, chegando na olaria, ele imaginou que Deus ia julgar aquele povo, que Deus ia trazer juízo sobre aquela nação idólatra, sobre o resto daquela nação idólatra que já estava vivendo injusto. Daí Deus fala com ele: vamos recomeçar? O Evangelho é a história que Deus escreveu para o seu recomeço. Mesmo que você esteja vivendo uma vida toda desregulada e promíscua, o Senhor ainda está de braços abertos, esperando o seu sim. Mesmo aquele povo se rendendo a outros deuses, ali naquela olaria, quando o vaso se quebra, no capítulo 19, ele manda alguém quebrar o vaso, mas no 18 não é alguém que quebrou o vaso, não é o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. E ao invés de jogar o vaso, aquele barro, fora, ele refaz o vaso. É assim que a gente leu, mas o vaso de barro que ele estava formando quebrou nas suas mãos, e ele o refez, e ele refez o vaso. E esse processo do oleiro com o vaso, ele não começa aonde Jeremias chegou. Jeremias chegou, já tinha a roda do oleiro rodando, e ele fazendo o vaso e endireitando o vaso com suas mãos, mas o processo daquele vaso não começou na roda do oleiro, começou antes. Quando aquele homem parou o que estava fazendo e foi escolher um vaso, um barro específico para ser trabalhado. Não pode ser qualquer barro para ser trabalhado.
E ele escolheu o barro, aquela liga de barro específica, e ele lavou, limpou, tirou as pedras, a sujeira do barro, ele acrescentou água naquele barro, e formou e pisou aquele barro para que ele ficasse na liga exata, para começar a construir. A Bíblia diz que nós já fomos limpos pela palavra. Você é o barro que Deus, sendo oleiro, quer trabalhar nesta noite. Amém. Só que muitos de nós acham que quando nós entramos no Evangelho, quando nós seguimos a Jesus, nós não vamos ser mais prensados, nós não vamos ser mais pisados, nós não vamos estar vivendo este processo que muitas vezes dói, magoa, dá uma sensação de que nós estamos no caminho errado. Às vezes a gente pensa em desistir, mas nós estamos sendo amassados para ser formado como Cristo foi amassado ali naquela cruz. E alguns processos que a gente vive, realmente nos levam a pensar em voltar a fazer aquilo que estávamos fazendo. E é tão lindo quando Deus te revela, vai te revelando a Bíblia, é que você se coloca como pessoas comuns, como as pessoas comuns que lá estavam. Porque o Pedro que nós falamos, que Jesus foi encontrar com ele quando ele resolveu voltar para pescar, ele também desistiu. Lembra os 2 discípulos no caminho de Emaús, que outro dia o pastor pregou aqui? Eles também desistiram. Eles desistiram de tudo. Mas Deus não desistiu deles. Deus não desistiu de você. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente desacelera, às vezes parece que nós estamos parados, às vezes parece até que Deus não está falando mais, mas Ele não está. Algumas vezes Ele está simplesmente trabalhando. E é incrível como que Ele trabalha em coisas simples. Ontem, motivado aos meninos, pelos meninos que estão fazendo mentoria conosco, fomos passar a tarde na beira do lago comendo um churrasco e banhando. Tarde comum, todo mundo faz, só o pastor que não pode fazer, né? Mas eu estava lá. Todo mundo banhando, jogando, e bom de bola, tá acessível, né? Exílio lá, exílio. Foi uma pequena demonstração, porque não posso também, né, Osmar? Deus fala, enquanto você está num lugar comum, rodeado de pessoas que não estão nem aí para Jesus. Amém ou não amém, irmão? E como fala? E como fala? E sabe o que eu vejo? Que eu fui contemplado por uma graça tão especial, que a única coisa que eu posso dizer para o Senhor é: eu não mereço. Eu não mereço esse cuidado. Eu não mereço você tirar uma pessoa da casa dela, fazer andar isso tudo, para sentar um desconhecido, para nos ensinar tanto, para nos encorajar tanto, para nos impulsionar tanto. Nós não merecemos. Pastor, mas ele fez isso porque foi com o Senhor. Ele não está dizendo que o barro precisa ser um barro, pastor. Ele está escolhendo o barro, limpando o barro, para formar um vaso. Então você está passando o processo de Deus na sua vida. Mas sabe qual que é o grande problema de viver um longo processo de Deus? Nós temos, né, o costume de empurrar o problema, a bronca, a causa, a culpa para o outro. O outro sempre é o culpado. Isso não vem da gente de agora, isso é desde o princípio. Quando Adão pecou, ele virou para Deus e disse, com as minhas palavras: a culpa é do Senhor. Foi o Senhor que colocou a Eva aqui, o Senhor lembra? Muitos de nós vivem um processo, mas é muito mais fácil, Ronald,
entregar a culpa daquele processo para o outro. É muito mais fácil colocar a culpa daquilo tudo no outro. Mas olhe para a sua vida e vê se você vive aquele processo constantemente. Vê se a roda do oleiro nunca para de rodar, tentando te formar e você se quebrando, tentando se formar e você se quebrando, tentando se formar. Se você vive a vida toda do mesmo jeito, passando as mesmas coisas, tendo os mesmos problemas, tendo as mesmas dificuldades, talvez a culpa não seja do outro, seja do barro que Deus está formando, seja sua, não minha. Nós precisamos assumir, Felipe, as nossas próprias broncas, dentro e fora do Evangelho. Nós precisamos nos assumir. A gente tem grande responsabilidade com o nosso trabalho, mas somos crentes fracos. Somos, para você não sair lá fora e falar que eu disse que vocês são fracos. Somos fracos, somos débeis, buscamos pouco ao Senhor, mas quando a chapa esquenta, a gente é o primeiro a estar na igreja. Ô papai, me ajuda, Jesus. O trem está bravo, é só melhorar um pouquinho, sumiu, está na roda, quebrou de novo, está na roda, quebrou de novo. Pastor, parece que minha vida não avança, não sai da roda. O oleiro está querendo trabalhar, mas você não deixa, você se quebra, você não para. Deus está falando com você, irmão? Pode dar amém também, não tem problema não. Porque eu já apanhei umas 5 horas dessa palavra e estou de novo. Está falando comigo. E nós estamos na roda. Aqui não disse que foi o oleiro que quebrou, não, tá? Foi o vaso que se quebrou. Pastor, a vida inteira duro. Pastor, a vida inteira trocando de igreja. Pastor, a vida inteira sem conseguir se conectar com amigos verdadeiros. Pastor, a vida inteira passando pela mesma raiva, pelo mesmo problema. Nada que eu ponha a mão, muito pelo contrário. Aonde eu chego, o trem desanda é todo. Parece que eu sou até aqueles espalha-bolinhos. Na hora que eu chego, todo mundo vai embora, sumiu. Talvez o problema não seja todo mundo. Talvez não seja o mundo contra você, talvez seja você contra o mundo. É por isso que você está aqui, sendo pisado. Não está ruim de ser pisado, não. O problema é ser jogado fora. Mas a Bíblia não diz que ele joga o barro fora, tá? A Bíblia não diz que aquele vaso que se quebrou, ele jogou fora. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro e ele o refez. Lá naquela olaria tinha sujeira. Eu imagino eu naquela olaria. Eu já tinha feito uma parede de tanta coisa fora que eu joguei. Falei isso com os meninos. Tanto barro no lixo que eu joguei. Mas naquela olaria tinha um monte de coisa. Tinha a roda do oleiro, tinha barro, tinha água, tinha sujeira, tinha pedra. Espalhado num canto, guardado num canto. Mas uma coisa não tinha lá: lixeira de barro. Isso não tinha. E o Senhor, Ele não te rejeitou. Se você não está escutando a voz de Deus, é porque Ele está trabalhando. Jesus disse: olha, meu Pai trabalha, eu trabalho também. Isaías diz: olha, nem olhos viram. Ixi, olha ali. Isaías 64, 4. Vou ler lá para não dar bobeira. Foi mais rápido que eu, Davi. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam. Filho, Deus está trabalhando e ensinando aqueles que querem ouvir e estão prontos para obedecer. Mas Deus, Ele é soberano. Nós precisamos deixar de ser crente gato. Vai. Agora eu quero ver. É crente mimimi. Tem que parar com isso, gente. A gente é muito mimimi.
Pastor, para, me ajuda aí. Ai, pastor, eu compreendo. A Dai vai morrer de rir lá. Chato é o João, que você passa sem cumprimentar, ele vem te lasca com uma mordida. Tá nem aí, você cumprimentou, ele vem, perto. Outro dia, passei perto dele, cumprimentei ele, me deu um abraço, estragou minha costela, fiquei 30 dias com a costela trincada. Para com isso, me ajuda aí. Vamos avançar? Seja crente maduro, vamos amadurecer no jornal no forno. Vocês eu não sei o que é isso aí, não, mas a minha ali tem que saber o que é isso, que é lá da minha região, é da roça igual eu. Eu moro na cidade, não é nada, aquilo é roça igual onde eu moro. Abacate, quando a gente pega que tá verde, como é que você faz lá na sua terra, Raninha? Enrola no jornal e forno. Bora? Vamos, sabe por quê? Porque tem um monte de gente lá com uma expectativa grandona de que a glória de Deus seja manifestada sobre a vida dos filhos de Deus, para que eles recebam alguma coisa de Deus através da sua vida. É por isso que ele está te pisando, é por isso que você está apanhando aqui hoje, é por isso que eu apanhei também. Deus está trabalhando, amém ou não amém? Amém. Amém. O barro é moldado com uma forma, tem uma forma de barro aqui que ele fez. Não é forma não. Forma gera criação e produção. O barro estava sendo moldado com as mãos. Jeremias 18, a nação que Deus criou, que Deus gerou em Abraão. Ele está voltando com Jeremias lá no jardim do Éden, onde Deus formou o homem do barro. Olha como é que é poderoso isso. Fez o homem um pouquinho mais alto, a mulher um pouquinho mais baixo. O homem mais retão assim, a mulher com os rebegues assim. Ele formou o homem e a mulher, do homem ele pendurou, da mulher ele escondeu, e ele formou. Vocês não entenderam, não? Formou o homem e a mulher. Formou aí o seu marido aí, ô Carol, que você acha que é lindo, mas é só por causa dos seus olhos. Formou essa coisa aí, e aí te formou. Ele está falando com Jeremias, está falando com você, é como no princípio de novo. O Evangelho é o Evangelho do recomeço. A palavra da graça é recomeçar. O verbo da graça é recomeçar. Aquela nação já estava sendo julgada. Eu acredito que Jeremias ainda achou que ia ser ainda mais julgado. Mas Deus é o Deus do recomeço. Você pode estar todo quebrado. A vida te quebrou, você se quebrou com suas escolhas, os outros te quebraram. Você está quebrado, a alma quebrada, o coração ferido, a mente dilacerada, financeiramente está 10 anos parece para recuperar o que você fez nos últimos 5 anos. E talvez você ache que Deus vai te rejeitar porque todo mundo te rejeitou. Mas o Senhor fala com Jeremias: aqui não. Aqui não tem descarte. Aqui não tem rejeite. Aqui não tem deixaderia, não. Ele forma com as mãos, porque ele está formando a nossa identidade. Imagine formando Marcos, que coisa linda. Forma com a mão, Marcos. Exclusividade. Nós somos exclusivos. O Senhor formou cada um de nós com as mãos, não é com uma forma específica. O oleiro ele não está falando, mas o seu trabalho fala muito. Deus ele não desiste de nós. O vaso se quebrou, o oleiro não quebrou o vaso, mas o vaso ainda estava lá para recomeçar. As mãos do oleiro ainda estavam na massa, ainda estava no barro para recomeçar de novo. Quebrar não significa muitas vezes que a gente está sem Deus, porque as mãos estavam lá quando ele se quebrou.
Às vezes você está quebrado, ferido, achando que você está sem Deus, mas aqui a Bíblia diz que mesmo nas mãos do Senhor você pode se quebrar, mas não desista, porque Ele não desiste de você. Amém. Ele sabe, no Salmo 103,14, a Bíblia diz que Ele sabe das nossas estruturas e sabe que nós somos pó. O processo é no íntimo, viu, Marcos? É dentro de casa, é dentro da olaria, é ali que a roda roda, e é ali que ele vai ajeitando os contornos do barro, é ali que ele vai tirando as pedrinhas. Isso é no íntimo, é você com ele, é ele com você. Quantas vezes eu já chorei, ajoelhado no sofá de casa, na roda do oleiro. Quantas vezes eu já falei com o Senhor, eu não dou conta, estou na roda do oleiro, se o Senhor não for, vai ficar ruim de ir. E ir no Senhor me leva, porque se o Senhor não me levar, eu não consigo nem ir. Quantas vezes já pensei em desistir, em deixar, em abandonar tantas coisas, tantos projetos. Estava na roda, João. Estava na roda, sendo moldado pelo Pai. Quantas vezes eu me quebrei ali naquela roda. Algumas vezes amizades me quebraram. Eu entreguei tudo, o que eu recebi? É isso aí. Se Judas estava com Jesus, ele lavou o pé de Judas. Se eles falaram que ele expulsava o demônio porque ele era um deles, se eles o perseguiram, a Bíblia diz que eles fariam a mesma coisa conosco, e eu na roda. Só que talvez tenha uma diferença entre eu para alguns de vocês. Eu sou teimoso. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então quer dizer, eu sou celeste e não desisto. Eu sou teimoso. Eu não sou teimoso em ouvir a voz do Senhor. Eu sou teimoso em obedecer a voz do Senhor. Tudo diz que não, mas Ele fala, continua. Tudo diz que não, mas Ele diz, vem, vamos caminhar sobre as águas. Vai não, vai dar errado. Mas Ele falou comigo. Ele disse, levanta e vai para a casa do oleiro, eu vou. Ali você vai aprender uma coisa, eu vou. O processo ele é particular. E eu queria que você saísse daqui com algo bem escrito no seu coração. O oleiro voltou a fazer o vaso. Deus poderia julgar ainda mais severamente aquela nação, mas Ele deu uma palavra graciosa para aquele povo. Se ele se arrependesse, arrepender não é sentimento, amém? É mudança de direção, mudança de mentalidade, é metanoia, mudança de mente. Se eles se arrependessem e se voltassem para o Senhor, eles encontrariam a graça. Era isso que a Bíblia estava dizendo, a graça não estava longe deles. É isso que Deus está falando com você hoje. Você pode estar todo quebrado, ferido, magoado, mas se você se voltar para o Senhor, Ele graciosamente estará de braços abertos para te receber como o pai do filho pródigo. Ele é o Deus do recomeço, Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus da segunda oportunidade. Abraão mentiu, Jacó enganou, Elias teve medo, Pedro negou e desistiu de Jesus, o filho pródigo gastou uma fortuna do pai, mas Ele é o Deus de segundas chances, Ele é o Deus da segunda oportunidade. Não deixe nada e nem ninguém falar para você que acabou, que o seu processo não tem jeito, que a sua vida não tem jeito. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Glória a Deus. Das segundas oportunidades. Amém. Deus faz tudo novo.
Ali não é uma reforma, não é uma maquiagem, ele não passou um mastique acrílico, um silicone na fissura, ele fez tudo novo. Nós não podemos querer construir algo novo sobre os escombros das nossas vidas. A base não pode ser escombros. Cristo, ele é a base. Sobre a destruição que você vive hoje, você não consegue construir algo novo. Mas ele é o Deus que faz dos escombros, faz daquela massa, faz daquele pó, faz daquele barro algo novo. Amém. Isaías escreve o seguinte: acaso pode dizer o barro, por que você me faz assim? Acaso o barro pode dizer ao oleiro, por que está me fazendo assim? Muitas vezes é a pergunta que nós fazemos para o Senhor. Ele é soberano, ele faz novo, ele sabe o que você não sabe, ele ouviu o que você não ouviu, ele sentou nas mesas que você não sentou, ele escutou as pessoas falar o que você não escutou. Então às vezes algumas pessoas vão sair, vão te deixar, vão te abandonar, é porque ele está trabalhando, ele está onde você não está, ele sabe aquilo que você não sabe, ele vai levar, ele vai tirar, ele vai espaçar, mas ele está com você para fazer algo novo, não sobre os escombros, mas sobre o firme fundamento que é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou em uma pedra rejeitada, que se tornou nessa construção a pedra angular de toda edificação sobre a sua vida. Parece que acabou, né, o processo. Ainda não acabou não, você acredita? Ainda tem um forno lá te esperando. Caraca, já pisaram, já tiraram as pedras, já limparam, já me quebrei um monte de vezes, e agora que está tudo bonzinho, parece que está tudo me quer, tudo top. Forno, forno. Você acredita que eu passei um momento dentro da minha igreja, da nossa igreja, da igreja que eu vim, que eu escrevi uma mensagem para a pastora Juliana, ela vai estar aqui. Você sabe que não existe bispa no missionário, né? Mas eu mato ela de raiva chamando ela de bispo. Para a Juliana, que é a esposa do bispo, falando para ela: olha, Ju, queria te dizer o seguinte, ela presenciou o ato, então por isso que eu mandei para ela e não para o bispo não estava lá no dia. Uma pequena reunião que me jogou muito na mão. E como ela estava presente na reunião, eu falei para ela: Ju, eu não volto mais à igreja. E aconteceu que o domingo que vem chegou muito mais rápido do que eu imaginava. E quem estava lá? Eu. Só o barro. E eu vi a mão de Deus me moldando. Eu recordo de 2 pessoas que cuidaram de mim 2 domingos consecutivos, que eu gostaria muito que vocês conhecessem. Eu acho que vocês não vão conhecê-los. Sara e Antônio. Depois do culto, a Sara veio conversar comigo, me deu um abraço assim tão especial que eu senti o Senhor moldando o barro. Vocês precisariam conhecer a Sara.
para vocês terem um parâmetro de excelência no serviço cristão. É algo descomunal. Descomunal. E o Antônio? Antônio é da roça, carinhoso assim, delicado, igual coice de mula. Domingo seguinte eu cheguei na igreja de novo sem querer ir, só o carro. Cuidou de mim na entrada até a saída. E assim o Senhor fez, usando as pessoas como mãos do oleiro para remoldar o vaso quebrado. Pensei em desistir, pensei em mudar de igreja, pensei em sair, seria melhor. Eu não preciso passar por isso, não. Era o que eu pensava, na primeira pessoa. E certeza que se desse só uma olhadinha no canto do óculos aqui, ó. Não sei se você usa óculos, mas de vez em quando a gente vê o reflexo no canto do óculos. Estava lá, o inimigo falando na minha cabeça: vai embora, não precisa passar para isso, porque não precisa disso, não. Qualquer igreja que você for aí, você consegue servir, tudo, vai ser top. Você não é uma igreja, é tudo igreja. Sabe o que eu fiz? Você tem um pastor teimoso, viu? Fiquei. Sabe qual é o problema que eu tenho com os causadores de problemas hoje? Nenhum. Sabe como que se chama isso? Passar o vaso no fogo. Foi 2019, né, Ju? Foi 2019 a gente veio pra cá? 2019. E eu nem sabia que 2022 eu ia fazer uma das escolhas mais malucas da minha vida. Deixar tudo aquilo que a gente estava construindo para viver igreja aqui. A gente não sabia que isso ia acontecer. 2019 o Senhor estava dando firmeza ao vaso. Estava dando dureza ao vaso. Estava passando pelo fogo, junto com a minha família. Como diz alguns pastores, pastor tem que ter casco grosso e coração mole. Estava pensando ontem, enquanto estou acabando, viu? Enquanto eu estava sonhando, o Yuri me pegou sonhando lá. Estava sonhando, olhando para a sala das crianças. Fui para casa com aquele sonho no coração e na mente. Chegando lá, o Senhor me falou um negócio muito interessante. No passado, não precisava de espaço para se tornar uma grande igreja. Pedro pregou no meio do nada, 3.000 se converteram, 5.000 se converteram, depois desisti de contar. Hoje é uma infraestrutura que a gente precisa. Isso que vocês estão vendo aqui é um lugar onde a gente pode ter uma igreja de no mínimo 1.000 pessoas, se a gente quiser. Com cultos o domingo inteiro. Nós podemos fazer culto de madrugada, culto 5 da manhã, 4 da manhã, nada nos impede de cultuar no horário que a gente quiser. Eu estava aqui ontem pensando, cara, há 6 meses atrás, bem dizer, nós estávamos num lugar que nós tínhamos alugado 9 horas por semana. Só que infraestrutura não prega evangelho. Salão não ganha pessoas. Caixa de som não é corpo de Cristo. Corpo de Cristo somos nós. Eu e você. Nós somos boca de Deus, nós somos os braços, nós somos as mãos, nós somos os pés que anunciam, nós somos os joelhos que se dobram, nós somos as pernas que vai buscar as pessoas. Nós não precisaríamos disso aqui para ter uma igreja poderosa no Senhor. Bastava nos dobrar o joelho constantemente e rasgar o coração na presença dEle.
Se ele tem te amassado, filho, eu queria te dizer uma coisa. Ele está amassando um vaso que ele vai moldar com as mãos. Qual que foi a resposta de Israel àquela mensagem? Qual que é a resposta da igreja a essa mensagem? Eu te falo aqui, Israel rejeitou aquela mensagem e caçou Jeremias. Israel rejeitou de novo a mensagem da graça, eles aprisionaram, bateram, cuspiram, mataram o nosso Jesus. Jesus foi amassado naquela cruz. E qual que é a sua resposta para esta palavra? Você não pode ficar vivendo esta água morna a vida toda. Você precisa ter utilidade. A Bíblia, quando ela fala que você não pode ser morno, você precisa ser quente ou frio, ela está dizendo de utilidade. Utilidade. A água morna não tinha utilidade para nada, mas a quente tinha a sua utilidade. E a fria também tinha a sua utilidade. Você precisa se fazer útil no reino do Senhor. E Ele não vai desistir de você. Ele é soberano. Ele escolheu dar os primeiros passos na sua direção. Apesar de você achar que Ele está em silêncio, Ele ainda está falando através do trabalho. Posso subir a equipe de louvor para cá. Deus não desiste de nós. Ele não desistiu de você. Não importa se você achar ou pensar, ou se alguém diz que Ele desistiu. Ele não desistiu. Ele vai pegar isso tudo e fazer algo novo. Você pode se colocar de pé?